Olá, gente. Maurício Menezes, Rádio Brasil Cidadão, Rede Brasil Cidadão. Eu lidero uma obra de 3 décadas, 30 anos exatamente, fez em 2022. Temos o livro Pedagogia da Sustentabilidade, pela Amazon, em e-book e papel, em português e em inglês, e nós estamos levando para todo o planeta, já fomos para mais de 130 universidades em 20 países, levando essa obra. Então, nós somos por uma obra da educação, por uma obra de alfabetização comportamental. Mas de 2014 a 2018, nós reduzimos um pouco o trabalho dessa área educacional, dessa alfabetização comportamental, para entregar parte do nosso tempo para o combate à corrupção. Me vesti de policial mal, começamos da Cinelândia, fazendo a Praça do Povo, no combate à corrupção, rodamos o Brasil inteiro, chegamos na página Brasil Cidadão a ter 10 milhões de seguidores e contribuímos um pouquinho para o que vem acontecendo no Brasil a partir de 2018. Estamos aqui hoje para gravar um vídeo falando em verdades versus mentira. Nós vamos apresentar aqui 10 mentiras e quais são as suas verdades. Vamos começar então pela primeira. Eu estou trazendo aqui a figura do Pinóquio, porque o Pinóquio só mentia. Ele não fazia as outras coisas mais de mal feitos que estão sendo feitos no Brasil há muito tempo. Ele só mentia, ele não roubava e não fazia outras coisas piores mais. Eu estou aqui com o carimbo, que me acompanha a vida inteira do meu trabalho profissional, que antigamente, quando a gente assinava um documento, a gente carimbava e assinava. E a nossa palavra sempre teve valor. Hoje em dia, nenhuma palavra tem valor nesse mundo político. Então, vamos começar aqui com a primeira mentira que eu vou carimbar na frente de vocês. Ele não é inocente. O candidato Lula que disputa a eleição, ele não é inocente. E o que mais ele fala é isso. E ele não é inocente pelo seguinte, acho que vocês vão entender agora. Tá? O Lula foi julgado e condenado em 4 processos nas 3 instâncias, primeira, segunda e terceira. Sem nenhuma mais apelação, julgado pelo mérito, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. No processo do sítio, no processo do apartamento e em 2 processos do Instituto Lula. Se vocês não sabem, fiquem sabendo agora, um processo de lavagem de dinheiro prescreve em 16 anos. E um processo por corrupção prescreve em 20 anos. O que é prescreve? Você foi condenado, certo? Se em até... Você virou réu, foi condenado. Se em até 16 anos para lavagem, 20 para corrupção, você não foi condenado na última instância, você prescreve, você não é mais culpado. É um absurdo, né? Mas quando a pessoa tem 70 anos, essa prescrição é na metade do prazo. Então, a prescrição para quem tem 70 anos, no caso de lavagem, é 8 anos, e no caso de corrupção é 10 anos. Então, o que foi armado? O que foi armado foi o seguinte: o Lula foi condenado. Quando chegou num certo momento, ele foi para casa porque usaram aquela coisa de tem que estar condenado na terceira instância para ser preso, não pode ser preso com segunda instância. Então foi para casa e disseram: Lula, fica calmo aí que até você chegar nos teus 70 anos, que está quase chegando aí, você vai estar liberado. Então foi o que aconteceu. Quando chegou às portas dos 70 anos, uma certa pessoa do Supremo falou: não, ele teria que ser condenado, ele teria que ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Por que não falaram isso lá antes? Porque o advogado Lula cansou de falar essa coisa, né? De onde é que teria que ser ele julgado, não em Curitiba e sim
em Brasília? Não, mas ficaram quietos porque seria um argumento para quando se aproximasse os 70 anos dele, ele ser solto e não se poder iniciar nenhum processo, porque houve a prescrição. Então ele não é inocente, ele foi condenado, ele é culpado, né, dos crimes que cometeu, só que, às vésperas de fazer 70 anos, fizeram essa mutreta para não dar tempo de você iniciar um novo processo e ser julgado em um ano, tudo aqui é lento. Então, prescreveu porque ele fez 70 anos, um absurdo. O criminoso, não interessa a idade, até as portas de morrer com 105 anos, teria que continuar sendo julgado e condenado e preso. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. Primeiro, não é inocente, é culpado. E foi salvo pela prescrição e foi salvo pelos amiguinhos do poder. A segunda mentira, deixa eu carimbar aqui. Ele não é democrata. Falam em democracia, porém não são democratas. O governo do PT se aliou a todas as grandes ditaduras do mundo, inclusive sanguinárias. E o exemplo maior é agora, né? O apoio que o Ortega deu à vitória do Lula no primeiro turno. O Ortega é aquele que está prendendo padre, que está mandando o freire embora do país. Então, zero de democracia. Não, não é democrata. Nunca foi. Nunca foi. Sempre foi pela ditadura do proletariado, como todos os seus amigos que estiveram juntos no início da causa do PT estão por aí dizendo a grande verdade. Não é democrata, gosta de ditadura. E parece que está dizendo muita coisa que vai acontecer. Vou carimbar aqui o item 3, a terceira mentira. Não zerou a dívida. Na época do governo Lula, o Brasil tinha uma dívida externa da ordem aí de, acho que 200 e tantos bilhões. Essa dívida foi quitada. Só que no lugar dessa dívida, eles construíram a dívida que hoje é mais de 5 trilhões de reais, que é a dívida pública brasileira, que é a dívida interna. E que o Brasil paga hoje quase 500 bilhões de reais por ano de juros. Então ele diz que acabou com a dívida, ele só fala na dívida externa, mas ele criou por conta de toda essa grande corrupção ao longo de 16 anos de governo petista e PMDBista, ele criou uma dívida de 5 trilhões de reais que o Brasil paga hoje quase 500 bilhões por ano de juro. Terceira mentira. Vamos para a quarta mentira. Vou carimbar aqui. O Lula diz que o presidente atual Bolsonaro é culpado do tal do orçamento secreto. O orçamento secreto não é do presidente. O orçamento secreto é do Congresso Nacional. Né? Não é do presidente. É do Congresso Nacional. E ele diz também que o Bolsonaro é culpado da aprovação daquela verba para os políticos usarem para fazer campanha eleitoral, os tais dos 5 bilhões. O Bolsonaro vetou aquele dinheiro. O Congresso foi e derrubou. Porque, para quem não sabe, né, o Congresso faz alguma coisa lá e coisa e tal, aprova e vai para o presidente aprovar no final. O presidente aprova ou rejeita. Mas o presidente não é a última canetada. A última canetada, depois que o presidente rejeitou esse dinheiro para campanhas eleitorais, os 5 bilhões, o aumento, o Congresso é que dá a última palavra. Então, o orçamento secreto, a grana para as eleições, aquela coisa que eles falam, como é que é, é que fica no sigilo de 100 anos,
Nada disso é do Bolsonaro, tudo isso é aprovado antes, nem foi o Bolsonaro que aprovou isso. Bom, a quinta mentira, vou carimbar aqui, é que o Lula não é cristão mesmo. Ele até diz num vídeo aí que padre, religião, só atrapalha. Mas o fato dele ser cristão ou não ser cristão não quer dizer nada. Quer dizer, o que importa é que a pessoa tenha uma espiritualidade e que essa espiritualidade seja a serviço, né? Não é basta ter uma fé, tem que praticar a fé da grande espiritualidade, a serviço do bem comum. Então, ele diz que é cristão, mas ele não é cristão. E a grande prova que ele não é cristão é que ele é amicíssimo do Ortegas, que está expulsando padres e freiras lá agora, e ele está calado. A sexta mentira é que ele diz que a economia do Brasil vai mal. A economia do Brasil não vai mal. A economia do Brasil vai muito bem. Saiu da pandemia, estamos na guerra da Ucrânia, que abala a economia mundial, e o Brasil é um dos países que tem o melhor desempenho, que está com a menor taxa de inflação. Então, mais uma mentira. A sétima mentira é que toda essa união em torno do nome de Lula, agora é o FHC. Agora o Ciro, que disse que jamais estaria de novo com Lula, mas é duas caras. Então todo mundo, agora é a Tebet, que também falou que toda a corrupção do PT. Então toda a corja está unida a uma pessoa, a uma bandeira, que é a bandeira da grande corrupção. Então, a sétima mentira é que não são confiáveis, não são, e provam a cada momento que não são confiáveis. Acabaram com a Lava Jato, destruíram a Lava Jato, soltaram todo mundo. Eu tive 5 anos rodando o Brasil para botar todo mundo na cadeia com a Praça do Povo, vestido de policial, e soltaram a corja inteira. Não são confiáveis, muito ao contrário. A corja está toda unida, a corja da mídia, a corja das pesquisas, essa coisa absurda, a corja dos políticos, um Supremo que é omisso, que é ínfimo. A oitava mentira, que dizem que o governo não cuidou da pandemia, cuidou sim. Tanto é que comprou as vacinas somente um mês depois que a Inglaterra comprou. E querem botar na conta do Bolsonaro 690 mil mortes. Um dia, esses ignorantes vão entrar no site dos cartórios e vão ver que de 2015 para 2016 morreram a mais do que o ano anterior 130 mil pessoas, porque teve um H1N1. Claro, se você tiver uma virose forte, vai morrer mais gente, mas o Brasil a cada ano envelhece mais. De 2019 para 2020 morreram a mais 189 mil pessoas, porque uma virose forte aconteceu. E de 2020 para 2021 a questão foi diferente. Trancaram em casa toda a velharia. São 50 milhões de pessoas com mais de 50 anos no Brasil, quase 30 milhões com mais de 60 anos. Então, há 2 anos sem fazer preventivo. Você fica 1 ano sem fazer preventivo, o teu câncer faz você morrer em 1 mês, pô. E agora, até agora, a velharia está com medo de hospital, infelizmente, uma parte da velharia, a parte acovardada. Então, mais uma mentira. O governo cuidou da pandemia, sim. Agora, o doutor Drauzio Varela, da Rede Globo, do esquemão, disse que no início era uma virose só. Mentira. O nono, carimbar aqui, falam que são pela educação, nunca cuidaram da educação, ficaram 16 anos no governo. Se eu pegar do Fernando Henrique para cá, ficaram mais de 30 anos no governo e temos uma das piores educações do planeta Terra, apesar de termos colocado fortunas de trilhões de dólares na mão desses caras para fazerem educação. Eles gostam de ideologia de gênero, jamais em educação, jamais em alfabetizar comportamento, isso não interessa.
carimbar aqui. E dizem que são contra o crime organizado, muito ao contrário, né? São pelas drogas, são pela corrupção, são pela bandalha, são pelo assalto, são por roubo a celular. E a prova está aí agora, os bailes funks, todos comemorando as pesquisas dizendo que Lula vai ser eleito, os presídios soltando fogos dizendo que Lula foi eleito. Eles estão com a marginalidade. Essa é que é a grande verdade. A marginalidade está comemorando o mundo das drogas, o mundo do crime organizado, são pelo aborto, matar vidas também. A gente podia ir a mais, ir para a 11ª, 12ª, mas eu acho que essas 10 já bastam para acabar com essa balela dessa mentira que é dita no horário nobre de televisão, em horário nosso, com o nosso dinheiro, né? E que muita gente não responde. Eu aqui respondi claramente a 10 grandes mentiras do seu Lula, de todos que o cercam, né? Um cara que diz que o Lula quer voltar ao local do crime e hoje se abraça com Lula, que nem esse Alckmin. Vocês querem mais o quê? O Ciro, que pela enésima vez diz que jamais se juntaria ao Lula, se juntou de novo. Vocês querem o quê? Vocês querem que a gente faça mais o quê? Ninguém quer perder a boca, gente. É muita grana que roubam de nós há tanto tempo. Então, ó, bota a tua consciência, pensa no teu filho, no teu neto e vai à luta, vai brigar aí para não acontecer de novo essa desgraça dessa corja voltar ao poder. Um abraço.